necessário que a semente tenha que morrer. Como assim? Abrir mão da própria vida. E como eu e você podemos saber que de fato é joio ou trigo? Como que nós vamos saber? Essas perguntas que a gente fala aqui sobre o reino, elas não vão ser entendidas com palavras. Não tem como você identificar quem é joio e quem é trigo por palavras. Reino de Deus, você vai saber se é joio ou trigo, coloca na cabeça, anota bem grande, é com fruto. Meu filho, é com fruto. Salvação é por palavras. Romanos 10, 9 e 10. Aquele que confessar e crer em Jesus, você está salvo. É por palavras. Agora, reino, esquece palavra. É colocar a mão no arado. Colocar a mão no arado e não olhar para trás, a partir do momento que você colocou a mão no chamado de Deus para a sua vida, colocou a mão, filho, você vai ter que ir até o fim, porque tem um reino te esperando. Colocar a mão no arado significa trabalho, árduo, trabalho no reino de Deus, para Ele, só que com Ele junto, tá? Você vai colocar a mão no arado, fala de trabalho, fala de esforço, fala de reino, salvação não tem esforço. Fizeram um esforço, fez um esforço por nós, que é Jesus. Ele fez o esforço no nosso lugar. Agora, reino, fala colocar a mão no arado. E para ter fruto, fala de reino, não fala de salvação. Por isso que eu convido vocês a estudar graça e reino. Agora, deixa eu tirar uma mentira que muitos acreditam. Aí você olha e fala, muitos acreditam. E é errado aceitar isso daí. Tá? Dar frutos para o Senhor não tem a ver com a capacidade. Guarde isso daí. Dar frutos para Jesus não tem a ver, não tem nada com relação à capacidade. Tem a ver com a disponibilidade. Eu vou repetir para você anotar. Dar frutos para Jesus não tem a ver com capacidade. É com a disponibilidade. Tem a ver em estar disponível e não ser capaz. Se eu fosse você, eu já tinha anotado 2 vezes para não esquecer. Por quê? Porque no final, quem dá fruto, no final é Cristo. É Ele que vai dar fruto. É o Pai, é Deus pelo seu Espírito. Através de quem? Através de nós, que gera. Nós, na verdade, somos somente o quê? Um instrumento que o Senhor quer usar. Nós somos um vaso que contém Deus. Entendeu? Então, o que eu estou querendo? Que todos nós aqui nos esforçamos. Nós temos que nos esforçar. Por que nós temos que nos esforçar? Para nos apresentar diante de Deus, não com as mãos vazias. Nós temos que chegar diante dele naquele grande dia e ter o que apresentar. Você foi salvo. Abriu agora uma porta que tem um longo caminho depois da salvação, que é um reino que é através dos frutos, das obras. No texto, e o joio aqui? Ele não é algo pejorativo, maligno e mal. Ele somente, na hora, ele frutifica. E ao invés de sair o fruto dourado, que aponta para as obras de Deus, o fruto dele é preto.
do joio é preto. Porque são obras ruins, obras que não são aprovadas. Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, fizemos milagres, aí ele vai falar abertamente, eu não vos conheço, ou seja, eu não conheço as suas obras. O filho ele conhece, mas as obras eu não estou conhecendo que obra que é essa. Não conheço que obra que é essa. Por mais que vocês falarem meu nome, eu agi pela minha palavra, mas eu não conheço as obras que eu pedi para você fazer, você não fez, mas essas obras aí eu nunca pedi, então eu não vos conheço. Eu não sei que obra que é essa. Joio. Crente derrotado. O fruto é ruim, a sua obra é ruim. Ó, não existe ninguém neutro. A sua vida influencia alguém, sempre vai influenciar alguém. Vai me influenciar, a minha vida vai influenciar alguém, Danilo? Vai. Ou positivamente ou negativamente, mas de alguma forma vai influenciar. Vai influenciar. As pessoas estão olhando para mim, para você. Os ímpios não leem Bíblia. Ou você acha que eles lêem Bíblia? Eles não leem a Bíblia. Eles só conhecem a Bíblia, sabe aonde? Através de nossas vidas, através de mim e de você. Abra aí em 2 Coríntios. 2 Coríntios 3. Olha o que vai falar. Ó. 2 Coríntios, capítulo 3. Ó. 3, 1 e 2, ó. Porventura, começamos outra vez a louvarmos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós? Ou de recomendação de vós? Olha o 2 e 3 agora. Vós sois a nossa carta. Olha só o que eu acabei de falar. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Ao 3. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de nosso coração. Vocês viram? Como que nós somos exemplo? Isso daqui é sério. Olha o 28, versículo 28. E ele lhes disse, um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram, queres, pois, que vamos arrancá-lo? Então, entenda que o diabo não tenta destruir a igreja pelo lado de fora. Ele quer destruir, ele quer lutar, aniquilar, dentro, é pelo lado de dentro, pelo lado de dentro. O diabo sabe que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Ele sabe disso, porque já está escrito, ele sabe. Ele conhece a Bíblia muito melhor do que a gente, e de decore salteado. Só que ele também sabe que um reino dividido não subsiste. Um reino dividido não subsiste. Se a igreja dividir, ela não avança. Agora vocês entendem por que ele gosta que existe, que tem joio derrotado, que causa confusão, causa intriga em grupos de igreja, mente fraca, que ele age no meio, ele quer dividir, quer causar contenda, porque sabe que não consegue avançar, avança com hiper dificuldade. Existe sempre um A, B, C, D ali no meio ali da igreja ou em um grupo que... Ou pedra no sapato. Mente fraca. Tem ou não tem? Ou você fala que não tem? Não tem. Sempre tem. Lidar com pessoas, pessoal, lidar com gente
É difícil, é muito difícil, mas gente precisa de gente. É uma luta diária. Então, o que o inimigo ele vai fazer? Ele coloca o joio dentro da igreja para gerar divisão. Pensamento contrário. E o que vai ocorrer? Qual que é a consequência disso daí? A igreja não avança. Ela fica parada, ela fica amarrada. Quando eu falo igreja, eu não estou falando de parede. Estou falando de pessoa. A igreja não avança. Então não adianta sair por aí querendo arrancar o joio. Não, então agora eu vou fazer justiça. Ei, não, 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 não. Não queira ficar arrancando, não. Aqui o 29, ó, versículo 29. Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Se você for querer arrancar com as suas próprias mãos, fazer justiça com as suas próprias mãos, querer arrancar o joio, você vai acabar arrancando o trigo. Deixa que Jesus sabe o fruto, deixa que Jesus sabe quem é o joio, ele sabe. Faz a sua parte, vai. Dá o seu fruto, faz o que te foi chamado, deixa que o joio ele cuida. Ele é o pai, você não é o pai. Você não é o pai. Jesus é o pai. Você é filho igual ao joio. O joio também é filho. Então os dois são irmãos em Cristo, pelo mesmo sangue de um pai celestial. Deixa ele cuidar, vai. Não vai querer se transformar em joio, não, em filho rebelde. Pelo amor de Deus, o texto já está escrito. Se você consegue ler e entender, vai querer fazer o contrário, irmão? Faça-me um favor. Vamos, amadurecer no entendimento e vamos ser uma carta lida. Não queira arrancar o joio, não. Não tem como você arrancar o joio. Eu já estou falando, não tem como arrancar joio, só vai aumentar a confusão. Só vai jogar fumaça para cima, só vai aumentando a fumaça. Ele mesmo por si próprio já causa fumaça, vai querer colocar mais fogo na lenha? Não, não dá. Tem como não. Não queira arrancar com as mãos, a não ser quando os frutos aparecem. Quando os frutos aparecerem, você vai ver, você vai entender. Aí o Espírito Santo te usa, fica tranquilo, Deus tem os seus meios de usar. Tá? Então, quiser fazer justiça com as mãos, nós vamos correr o risco de arrancar o joio. Se for querer colocar a mão, você vai correr o risco de arrancar o joio e vai levar o trigo junto. Você vai arrancar o trigo junto. Ou seja, deixa eu explicar aqui. A Igreja Católica Romana, ela tentou há anos atrás arrancar o joio. Em uma chamada aí, se você já estudou história na sua escola ou na sua faculdade, ou se você já estudou sobre o assunto, enfim, existe uma chamada de a Era das Trevas da Igreja. A Era das Trevas, sobre a Igreja Católica. Muitos crentes foram mortos, foram queimados vivos e causados por heresias, chamados eles por hereges, tá? Causados por não só heresias, mas macumbaria, feitiçaria. E qual era a punição? Vamos arrancar o joio, matar, queimá-los vivos, em um tempo chamado de Inquisição, ou Santa Inquisição, como a Igreja Católica chamava, a romana, não o protestante, gente, a romana. Então funcionava assim, você possa entender, funcionava assim. Existia o inquiridor, que era enviado de Roma, e naquela época a igreja que detinha o poder, porque nesse período
o Estado e a igreja era uma coisa só, estavam unidos, era uma coisa só. Então, vinha o inquiridor na cidade para ver se naquela cidade ou região havia hereges. Ou seja, era um caçador de hereges, o famoso Tertuliano, que eu sempre falo, vocês vão ouvir falar aí, o Tertuliano. Mas como se encontrava um herege? Como que eles conseguiam saber quem eram os hereges? É simples. Se você tinha algum pecado contra a igreja, que deveria ser punido, poxa, eu tenho um pecado contra a igreja. Eu vou ser punido, e agora? Como que eu posso me escapar? Eu não quero ser punido. Eles vão matar eu. Então, se uma pessoa tinha um pecado contra a igreja católica, ele sabia que ele ia ser punido, só que mesmo assim, se ele entregasse alguém que fosse herege para a igreja católica e ainda confessasse o seu pecado, poxa, eu fiz isso, eu sei que eu estou errado, mas tem uma turma ali que você não sabe, mas eu sei. É tudo herege, tá assim, ó. Eu posso te ajudar. Era desse jeito. Então, se você conseguisse entregar alguém para a igreja católica, mesmo confessando o seu pecado, o que acontecia? O seu pecado era perdoado e o outro que você entregou, né? Olha lá. Aquele lá que você entregou era morto. Era assim que funcionava. Só que isso acabou se tornando uma arma. Isso daí, esse tipo de atitude acabou se tornando uma arma. E nessa ocasião, nesse período de Inquisição ou Santa Inquisição, nesse período, muitos parentes acabaram livrando de outros parentes, matando. Nossa, aquele parente meu foi lá e mentiu. Com certeza. Mentiu. Acabou se livrando de muitos parentes. Então, a igreja matou muitos crentes nessa época. Na época da Inquisição. Matou muito. Na tentativa do que então? Trazendo para o texto. De arrancar o joio. Isso que eu falo. Não faz justiça própria. Não, eu vou lá falar com o pastor. Não, eu vou lá falar com o meu líder. Não, eu vou lá falar, não dá mais. Eu preciso falar com aquela pessoa, porque ela falou assim. Mas ela falou assim porque o outro falou para ela, que a fulana falou dela. Mas ela não chegou a ir lá por si mesma, andar com as próprias pernas. Fulano, você falou de mim? Não, porque o fulano. Então, você viu quando começa a gerar contenda, confusão? Talvez a pessoa nunca falou de você. É que você ouviu de outro. Talvez o outro que está falando a verdade na cabeça dele, contando uma mentira para você, então, e você e a outra não tem nada a ver com a situação. Aí você vai querer arrancar o joio e tá matando um trigo. Deixa Jesus resolver, vai. Tá? Então vamos lá. Jesus, ele havia dito: não arranque o joio, porque vai haver o tempo da colheita quando o Senhor Jesus voltar. Ao 30. Deixa crescer ambos, juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Então entenda aqui. Se você ainda não conheceu o evangelho da graça e do reino, tem uma aula aí, do reino, o que você tem que saber? Atai em molhos para que sejam queimados, é o que diz o texto. Esse atai em molhos aqui
Se você não entende o que é graça e reino, salvação e reino, você vai ler essa passagem aqui que quando fala ataio em molhos para queimar, o que você vai pensar logo de cara, sem ter esse conhecimento de graça e reino? É inferno. Ou condenação. Só que não é isso. Porque está falando de gente que já é salva. E salvo não vai para o inferno. E aí, como que você me explica? Vai ter que levar Jesus junto. Não é uma condenação. Fala de uma disciplina no reino milenar, isso daqui. Atai-os no molho e lança ou trevas exteriores. Está falando de uma disciplina. Primeira coisa que você tem que entender lá no comecinho da aula, parábolas do reino. Reino está falando para somente quem é filho. Filho que já é salvo, que não perde a salvação. Você entendendo isso, você vai agora compreender todas as parábolas, inclusive essa segunda. Então, quando fala aqui de queimar os molhos, está falando de uma disciplina. Tá? E os outros crentes? E os outros? Quando fala aqui, ó, colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. Mas o trigo, e esses outros aí? O trigo juntai no meu celeiro. O joio vai para uma disciplina. E o trigo? E aí? Juntai no celeiro. O celeiro aqui é a nova Jerusalém celestial. É onde os crentes vencedores que fizeram a vontade de Deus vão morar junto com o Senhor. E um último detalhe que eu quero que você entenda nessa parábola aqui, do joio, as raízes do joio e do trigo, quando elas estão juntas, elas se entrelaçam. Elas se entrelaçam. E eles disputam centímetros por nutrientes. É uma guerra. Por isso que é necessário ter o joio no meio do trigo. Por quê? Porque a força... Porque... Como é que eu posso dizer, gente? Vai forçar o trigo. Vai forçar o trigo a crescer. O joio acaba tendo essa contenda com o trigo, ou seja, o joio acha que está dificultando, está empurrando, está forçando o trigo poder crescer. Aí ele criar muito mais raiz, mais nutrientes, ficar mais consolidados, mais firme, mais forte. Só que o problema disso é quando o Cristo vir na hora da ceifa, é o que está dizendo o texto. Por ocasião da ceifa, direis aos ceifeiros. Aqui que está o problema, é na hora da ceifa. Quanto ao seu tribunal, o tribunal de Cristo com a igreja, as obras vão ser julgadas. Segunda Coríntios 5:10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, bem ou mal. O tribunal de Cristo é a ceifa. Os crentes ruins serão disciplinados. E aqui, no texto, é tipificado nesse lançar no fogo. E os crentes vencedores vão entrar no celeiro. A nova Jerusalém, que desce do céu, a cidade do grande rei. Amém? Essa é a parábola do joio e do trigo. Tá bom? Gente, agora nós vamos para a terceira parábola, a parábola do tesouro, a parábola aqui no versículo 31, do grão de mostarda.
Só na outra que é a parábola do tesouro escondido. Então, nós vamos agora para a terceira parábola, a parábola da mostarda, que é muito boa. Deus abençoe.